Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. E no vídeo de hoje vou falar de um assunto que cada vez mais tem aparecido na internet e gera muitas dúvidas, que é o spray para ereção. Será que ele funciona? É um medicamento novo ou já é um medicamento utilizado? Muitos homens procuram soluções rápidas para melhorar o seu desempenho sexual, mas é preciso ter cuidado com os produtos. O que pode acontecer com o seu corpo se você usa esse spray, por exemplo? Ele pode ter riscos? A ciência comprova a sua eficácia? Fique comigo até o final do vídeo. Eu vou contar o que é consenso na literatura sobre esses medicamentos. E antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal. Deixe o seu like e ative o sininho, assim você não perderá nenhum vídeo. Vamos lá! O que são os sprays para ereção? Qualquer medicamento tem várias formas de ser administrado, seja comprimidos, seja na forma líquida, seja na forma de spray, ou seja, esses medicamentos são administrados por diferentes vias de administração. A via oral, seja no comprimido ou spray, são geralmente princípios ativos já consagrados, como tadalafila, sildenafila, vardenafila. São medicamentos vasodilatadores, às vezes associados a algum medicamento de antidepressivo para retardar o tempo ejaculatório. Porém, essas associações, elas não são vendidas na farmácia, porque são manipuladas e colocando diferentes fármacos nesse mesmo spray. A grande questão é, você precisa de todos esses medicamentos, várias associações de medicamentos na forma de spray, ou você poderia comprar esse medicamento direto na farmácia? Na maioria das vezes, você poderia sim comprar esse medicamento direto nas farmácias, só que não é na forma de spray, é na forma de comprimidos. O spray, ele facilita para misturar diferentes medicamentos, mas nem sempre você precisa de uma mistura de medicamentos, porque às vezes isso reflete em mais efeitos colaterais, uso de medicamentos associados na mesma fórmula, que pode causar efeitos indesejados. Então, é importante você ter uma consulta com o seu urologista, eventualmente pedir uma segunda opinião antes de começar o uso desses medicamentos em associação com diferentes fármacos que pode associar a mais efeitos colaterais. Então, tipos de spray ou gels para ereção, eu já falei sobre a via oral de administração, mas vou falar da via tópica, a colocação direta no pênis, a colocação direta na glande ou na ponta da uretra, no canal da urina. Esse spray ou gel colocado na glande, na ponta do pênis, ele vai permitir uma absorção desse medicamento, um vasodilatador, e assim permitir uma melhor condição de ereção. Porém, esses sprays tópicos aplicados ao pênis, eles servem para disfunção erétil leve. Para disfunção moderada ou severa, eles já não são tão potentes e eventualmente não funcionam. Agora, para os pacientes que colocaram uma prótese peniana e não tem bom enchimento complementar quando se excita, esse gel que coloca na ponta do pênis, ele pode dar um efeito vasodilatador complementar e o paciente ficar mais satisfeito. Então é uma opção também para casos pós-implante de prótese peniana, caso o enchimento residual se deteriorou ao longo do tempo. Então essas fórmulas, às vezes de spray tópico para aplicar no pênis ou um gel, às vezes também associam anestésicos. O tempo de ação do anestésico, ele pode gerar um retardo na ejaculação, no orgasmo, porém é importante, se essa fórmula tiver anestésico, é importante que você lave, aplique, deixe agir e lave antes da relação sexual para que não ocorra um atraso
do orgasmo na parceria, ou seja, anestesiar não só o pênis, mas também a parceria. Se você tem uma disfunção erétil mais psicológica, às vezes até medicamentos que são placebos, sem princípio ativo, ele pode aumentar o seu grau de segurança, porque supostamente você sente que está medicado, e você pode ter uma melhoria da sua função erétil se tiver uma causa psicogênica. Mas se tiver uma causa orgânica, os medicamentos podem produzir uma vasodilatação e tratar esse déficit orgânico e com isso você ter uma melhor qualidade de vida sexual e mais segurança de desempenho. A composição dessa formulação de medicamento, ela pode variar em doses, em tipos de medicamentos, desde vasodilatadores como L-arginina, tadalafila, sildenafila. Então, pode ter uma associação de medicamentos. Alguns deles podem ter anestésico local, outros podem ter, além de vasodilatadores, antidepressivos que supostamente retardariam o tempo ejaculatório. Mas é preciso avaliar tudo isso com parcimônia, com rigor, para você evitar a automedicação e com isso ter prejuízos para a sua saúde ou até efeitos colaterais indesejados. Então não deixe de procurar um urologista para você ter uma orientação melhor e mais específica para o seu caso. E esses medicamentos são seguros? É difícil avaliar a segurança, mesmo porque tem diferentes composições de medicamentos associados, diferentes doses. Então, se você, dependendo da sua idade ou tem problema cardiovascular, ele pode oferecer sim riscos. Por isso que é importante uma avaliação médica antes de sair fazendo uso de forma empírica, sem orientação e com isso você minimiza riscos. Quando se coloca medicamentos anestésicos nesses sprays, ele pode anestesiar muito e atrapalhar você atingir o orgasmo. Então precisa de cuidado, parcimônia, não deixe de ter uma orientação antes de sair fazendo uso de forma indiscriminada. Se você está enfrentando problema de ereção, é fundamental fazer uma avaliação para saber a causa. É causa circulatória, vascular? É causa hormonal? Seu hormônio está baixo? É causa psicológica? Ou seja, você tendo um bom diagnóstico da causa da sua disfunção erétil, você vai direcionar o tratamento mais específico e, consequentemente, terá melhores resultados com menos risco de efeitos colaterais e riscos para a sua saúde. Lembrando que muitos pacientes que têm um problema circulatório, uma obstrução vascular, até não só do pênis, mas às vezes do coração ou de uma artéria no cérebro, esse paciente pode ter esse diagnóstico feito não só do problema de ereção, mas um diagnóstico cardiovascular que é fundamental às vezes você colocar um stent antes de ter um infarto, evitar um derrame. Então, ter disfunção erétil pode estar encobrindo um problema maior. Os tratamentos para disfunção erétil, para problema de ter ou manter ereção, eles vão desde comprimidos, spray, supositório na uretra, até uso nasal para absorção rápida pela mucosa nasal. São vias de administração diferentes, muitas vezes do mesmo princípio farmacológico. Lembrando que a via de administração, ela precisa ser conversada após um diagnóstico da sua disfunção e também tem vias de administração que permite uma melhor absorção do medicamento, como a via oral, por exemplo, às vezes absorve muito melhor que a aplicação tópica ou de spray. Lembro que tudo isso também depende não só da via de administração, como depende da concentração do medicamento que foi formulado. Por isso, existem condições muito específicas, doses diferentes para cada paciente, a depender do tamanho do paciente, o peso do paciente, superfície corpórea. Então, a orientação médica é fundamental para que você tenha a segurança de usar a melhor via de administração, a melhor dose e você falar com o seu médico para ajustar doses, evitar efeitos colaterais e também, eventualmente, fazer o diagnóstico de patologias associadas e não simplesmente só tratar a ereção, mas fazer diagnóstico
de uma obstrução coronariana, de uma alteração de pressão arterial, um diabetes, que também precisam ser tratados concomitante ao tratamento da disfunção erétil. O meu alerta vai para você para não se automedicar, não sair fazendo uso de medicamentos sem orientação médica. Dentro dessas alternativas de medicamentos e vias diferentes de administração, também se estudam a administração via nasal, da vardenafila. Vardenafila tem em comprimidos e agora estão desenvolvendo para aplicação nasal. É o mesmo fármaco, só que pela via nasal a expectativa é que tenha uma absorção mais rápida e com isso tem um efeito mais rápido. Mas isso ainda está em estudos, ainda não está no mercado, existe uma promessa de vir no mercado, talvez ainda esse ano de 2025, mas ainda não está disponível. Apesar da vardenafila estar aprovada pela Agência Nacional de Saúde, ela está aprovada para uso oral e não para spray nasal. Então, mais estudos precisam ser feitos para que seja efetivamente aprovada para uso médico e estar no mercado para venda. Atualmente não está disponível para venda, basicamente estudos. A promessa é um tempo de resposta mais rápido. Se você está pensando em usar um spray para ereção ou tem dúvidas, está inseguro, é fundamental procurar um especialista antes de tomar qualquer decisão. Caso tenha interesse em saber de opções mais seguras, mais adequadas para o seu caso, procure um urologista ou entre em contato conosco pelo WhatsApp ou preencha um formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.